Olá, bem-vindos! Estamos chegando na Prudente News 1070 na TV brasileira com nosso Entre Linhas. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Estamos chegando para discutir as principais informações do dia de hoje. Para quem nos assiste pela TV brasileira, podem ver que não estou no nosso cenário habitual, porque tirei uma semana de férias, mas estou aqui apresentando o programa, trazendo as informações para você. Afinal de contas, a gente tem esse compromisso com todos vocês. Também não me atrapalha tanto assim, não. Me faz até bem poder acompanhar como é que o Brasil está andando. E com os comentários do nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. A gente vai então com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, é com você o seu destaque para hoje aqui no Entre Linhas. Fala, Eudes, fala a todos os nossos telespectadores da TV brasileira, da Prudente News. Nosso destaque hoje é a boa notícia da conquista de verbas, né, do prefeito Ed Thomas para as vicinais aqui há tanto tempo aguardando um recap ou um asfalto, e até que enfim o recap ali do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, um trecho ali na Assis Chateaubriand, ali em Prudente, os 3 quilômetros da vicinal que liga a Emilianópolis à rodovia Júlio Budischi, né? Raimundo Maiolini, aquele trecho de Ameliópolis até o Rio do Peixe, são conquistas lendárias, né? Em muito tempo se pedia, muito tempo não conseguia. E o prefeito Ed Thomas conseguiu, algumas delas com o apoio do deputado Mauro Bragato, que sempre está com ele, mas são pedidos que ele já fazia desde a época de deputado. E nesse final de semana tem mutirão da saúde, né? Que vai atender a todos os moradores lá do João Domingos, nesse próximo sábado, você que mora aí no João Domingos. Então fica atento aí que vai ter um mutirão muito interessante. Vai lá para dar um check-upzinho, né? Para ver como é que tá a saúde. Porque afinal de contas, saúde vale mais do que dinheiro. Será? Toca aí, Eudes Figueiredo. Muito bem, olha, um levantamento do Instituto Datafolha, divulgado na quinta-feira pelo site do jornal Folha de São Paulo, informa que a reprovação do governo Jair Bolsonaro oscilou 2 pontos percentuais em relação ao levantamento feito em julho. 53% consideram que o governo é ruim ou péssimo, o pior índice do mandato. Na última pesquisa, eram 51%. Tem outros resultados nessa pesquisa. Ótimo e bom, 22%, eram 24%, agora 22%. Regular, 24%, também eram 24%. Ruim e péssimo, eram 53%, ou melhor, eram 51% e agora são 53%. Que não sabem ou não responderam, 1%. Vamos lá então, comentando esse assunto, Adolfo Padilha, como é que você vê os números aí do Datafolha? Dá para confiar nesses números? Olha, se tem alguém que tinha que ser condenado por fake news nesse país, com provas, com documento, é a Datafolha, né? As pesquisas da Datafolha, ela traz reprovação de 53% e uma aprovação de 22%. Eu sou alucinado, você é abobado e todos nós juntos somos trouxa. E o Datafolha é sério. Acho que é essa a leitura que eles querem fazer. Um governo que tem 22% de apoio popular, quando chega nas ruas da forma que chega, teria aquela representatividade? Ah, claro, para os seguidores do Berrante Virtual, eles vão dizer para você o seguinte: isso não demonstra nada, o Donald Trump lotava comícios e perdeu a eleição. Bom, duas coisas aí. Primeiro, que nós não estamos falando de eleição, nós estamos falando um ano antes da eleição. Segundo, Donald Trump perdeu a eleição e nós lá sabemos como, né? Tem um monte de denúncia já judicializada lá nos Estados Unidos, que aliás até preocupa, né? Porque os Estados Unidos é uma grande democracia. Então vamos acontecer. Agora sobre o Datafolha, quem acredita nisso? Quem tem esperança de alguma forma de se apegar em alguma coisa, que o governo está minguando, que o governo está acabando. E para contrariar, ele continua saindo nas ruas todos os dias, todos os finais de semana, é motociata, é aeroporto lotado, é onde vai, é aclamado, e vai desmontando, desmantelando essa narrativa insistente. Por que ela é insistente? Porque ela é uma narrativa praticamente guerrilheira, né? A ideologia da Datafolha, a ideologia de alguns
membros de algumas redações do Brasil afora, elas são de guerrilha. E a guerrilha não desiste, a guerrilha ela se mantém, a guerrilha ela insiste, a guerrilha ela mente, a guerrilha mata reputações, a guerrilha inventa mentira e a guerrilha alimenta isso para de alguma forma tentar vencer a guerra. Você acredita se você quiser, mas o Datafolha, credibilidade no meu ponto de vista, é zero. Ok, olha só, o ministro Marcelo Queiroga disse na quinta-feira que a decisão de restringir a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 apenas aos grupos prioritários, ou seja, deficiência permanente, comorbidades e privados de liberdade, tem relação com a falta de evidências científicas consolidadas sobre o benefício da imunização para este grupo específico. Olha, o Ministério da Saúde, através do ministro, pode rever a posição desde que haja evidência científica sólida. Por enquanto, por questão de cautela, temos eventos adversos a serem investigados, disse o ministro. Temos adolescentes que tomaram vacinas que não estavam recomendadas e temos que acompanhar, foi o que disse o ministro na entrevista coletiva. Marcelo Queiroga também citou que mais de 3,5 milhões de adolescentes já foram vacinados no Brasil de forma intempestiva, ou seja, sem autorização do Plano Nacional de Imunizações. Voltamos lá a qualquer momento? Não, agora a gente vai com Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê essa declaração aí do ministro? Vamos lá. Eu vou sempre, quando eu falar aqui, eu, os ouvintes da Prudente News e da TV Brasileira, eu vou dizer assim, minha consciência está tranquila. Nunca fui contra a vacina. Sempre fui a favor do tratamento preventivo. Sempre acreditei nos milhares e milhares de médicos dizendo que não podia ficar em casa, né? Tinha que procurar um tratamento antecipado na hora certa. Nunca defendi aqui, como alguns, água com açúcar. E agora, e sempre disse aqui, a vacina não era a tábua da salvação. Era um evento e uma necessidade com muita esperança. Reforça muito, mas muito, o controle da pandemia. E agora a gente vê a discussão de uma dose contra dose e essa mais nova discussão dos adolescentes. Meu filho de 12 anos tomou a vacina, mas o meu filho não tem só pai, ele tem pai e mãe. Entramos num comum acordo, mas confesso que tenho preocupações. Confesso que fiquei meio contrariado, porque são muitas contradições, são muitas versões, é muita coisa para a gente assimilar. E eu fico perguntando, como é que fica aquele pessoal que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de entender, tem um pouco mais de dificuldade de ter uma informação mais completa, né? O que o ministro faz aqui? Eu vejo alguns irresponsáveis, é assim que eu vou chamar na rede social, de criticá-lo sem apurar. Ele apenas afirma que não tome vacina que não estejam recomendadas. Só isso. Para os adolescentes não tomarem vacina que não tenham referência da Anvisa. E eu reforço aqui, não tome, mamãe e papai, não deixe. Aplique as vacinas que a Anvisa recomenda, que o médico recomenda. E você que está de uma forma irresponsável, só por causa de política, dizendo que o Mandetta virou pazueiro, ou que o Mandetta já não é uma Mandetta, que é o Bolsonaro que mandou, pensa no mal que você está causando. Pensa na porcaria de informação que você está alimentando. A cautela salva vidas, como a esperança salva vidas. O que não salva a vida é a idiotice de politizar tudo que se refere à pandemia. De pensar só na reeleição ou na eleição do ano que vem. Dos dois lados, até quem apoia o Bolsonaro ou quem é contra o Bolsonaro. A irresponsabilidade de fomentar ou tirar do contexto uma informação do maior cargo do Ministério da Saúde, que é o maior cargo da área no nosso país, é irresponsabilidade. Então eu reforço aqui com a nossa audiência. Pai e mãe que tem crianças, só tome vacinas recomendadas ou credenciadas pela Anvisa. E ouça seu médico para não errar a vacina. O resto é um bando de recalcado que só sabe pensar em política o dia inteiro. Muito bem, nós vamos ao rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070, com mais informações, os comentários de Adolfo Padilha, um tempinho só, e nós já estamos de volta. Não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta aqui na Prudente News 1070 e na TV Brasileira. Olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que não pode garantir a votação do novo Código Eleitoral a tempo de aplicar as regras já para as eleições do próximo ano. O texto foi aprovado na madrugada da quinta-feira pela Câmara e, a partir de agora, passa a ser apreciado pelos senadores para vigorar nas eleições presidenciais de 2022. As mudanças teriam de ser aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro até o início de outubro. Rodrigo Pacheco não garante que esse prazo vai ser suficiente. Isso significa que o Senado teria menos de 3 semanas para aprovar o novo Código Eleitoral em definitivo. Se os senadores decidirem por mudanças significativas na proposta, o texto ainda terá que ser devolvido aos deputados para uma nova votação. Aí complica muito para as eleições do próximo ano. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê essa situação aí do novo Código Eleitoral e o tempo para aprovação, né? Ontem nós tivemos a oportunidade aqui de falar do Pacheco, presidente do Senado. Eu acho que tudo que vem do Pacheco é para desconfiar. Quando ele fala que não pode garantir tempo hábil, porque o Código Eleitoral tem que ser aprovado até outubro, tem que ter um espaço temporal aí de 1 ano até as eleições do ano que vem, eu não acredito. Eu acho que é desvio de foco, desvio de atenção, porque nada que vem desse cara dá para confiar, nada que vem da maioria das pessoas, infelizmente, que nos representa lá, dá para confiar. Eles fazem as ações depois na madrugada, depois eles param na frente do microfone com a maior cara de pau e falam que se articularam as lideranças se articularam, as lideranças acharam melhor e as lideranças resolveram colocar em votação mesmo contra a minha vontade e o código foi aprovado dessa forma. Então não dá para confiar, infelizmente, em nada do que esse Rodrigo Pacheco, que veio de novo vestido de cordeiro, mas quando sentou na cadeira do Senado, demonstrou ser um outro lobinho que pensa mais em lobby do que na população, que pensa mais no corporativismo do poder do que atender às necessidades da população. Haja visto que ele já engavetou, haja visto que ele ainda deixa o Alcolumbre demandar sobre as pautas do Senado, haja visto o que ele já tenha engavetado e não toca para frente das medidas provisórias ou coisas que são de suma importância para tentar melhorar um pouco a condição do povo brasileiro. Pacheco, para mim, mente. Muito bem, vamos falar do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, se reuniu ontem com senadores para pedir apoio. Embora Bolsonaro tenha oficializado a escolha em julho, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ainda não marcou a sabatina. Cabe então à CCJ do Senado sabatinar os indicados ao Supremo, no caso André Mendonça. Os senadores pressionam Alcolumbre pela sabatina de André Mendonça e os senadores querem que essa sabatina aconteça o mais rápido possível. Pelo regimento interno da Casa, na CCJ, um indicado é aprovado se obter a maioria dos votos simples dos senadores presentes na sabatina. No plenário são necessários 41 votos favoráveis dentre os 81 senadores. A demora para a marcação da sabatina se deve à resistência de senadores à indicação, principalmente após os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal nas manifestações políticas do último dia 7 de setembro. Desde então, senadores avaliam que a indicação seria derrotada se levada ao plenário. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Eu acabei de falar sobre isso, né, Eu acabei de falar que o André Mendonça, a sabatina dele já era para ter acontecido, mas o que acontece? O Alcolumbre não pautou, né? O Alcolumbre segurou. É a primeira vez na história desse país que isso acontece. Então, quando eu digo aqui, eu sou, claro, todo mundo sabe, e não nego isso, apoiador do governo Bolsonaro. Mas o que faz me apoiar o governo Bolsonaro é mais quando eu vejo quem é contra. Quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo os grupos, quando eu vejo os políticos que são contra a pauta de governo Bolsonaro, eu falo, não, eu não posso fazer parte daquele time. Sendo assim, eu faço parte do time do lado de cá, até que ele me convença que ele não serve para ter o meu apoio. Então aqui é mais ou menos isso.
O Alcolumbre, você acha que engavetou por quê? Porque ele, Alcolumbre, cruzou o braço e falou, não, vou deixar? Lógico que não. Existe uma pressão aí dos próprios membros do STF que estão em conflito com o presidente Bolsonaro. Existe aí, ó, eu te agrado aqui, você segura meu processo ali. A gente sabe como isso funciona, entendeu? As pessoas já não são mais bobas. A troco do que essa sabatina não foi marcada ainda? Porque fica um número menor no STF. Se precisar de votação de plenário, está garantida a maioria da oposição do governo. Você entende por que demora? Entendeu? Por que não põe mais um do Bolsonaro lá? Porque é mais um para contrapor os interesses que aquele grupo lá dentro defende, em nome de uma instituição séria, que é um pilar da nossa democracia, que é o STF. Né? O Datafolha deveria fazer, falando nisso, uma pesquisa sobre a aprovação popular do STF, por exemplo. Né? Por que não faz? Porque não é a hora, né? Não é o momento de fortalecer aquilo que fortalece seu maior opositor, o seu algoz, que é o presidente Bolsonaro. Então é um jogo. A minha obrigação aqui que eu tento falar não é passar a verdade, porque eu não sou o dono da verdade, mas é fazer as pessoas interpretar algumas coisas que a gente gosta. Eu gosto de política, leio sobre política, gosto de economia, tento ler muito sobre economia. Então, é um jogo de interesse. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, põe na sua cabeça. O único interesse que eles não têm é em você e em mim. O resto é interesse só neles. Tudo é jogo de interesse. O Alcolumbre não faz isso porque ele simplesmente quer, porque existe um grupo, existe um sistema de poder que quanto mais puder perturbar e atrasar um governo, que com seus acertos e erros tenta cortar esses cordões umbilicais de facilitação da coisa pública, que é nós que pagamos, entendeu? Então é um jogo, eles querem prejudicar esse governo porque esse governo está prejudicando o interesse deles, não é o teu interesse. Imagina que é o teu interesse, nunca é o teu interesse. Mais uma vez agora o governo mandou aquela lei do álcool, né? Para ver se abaixa o álcool. Vamos ver, vai vir alguma coisa nova aí. Daqui a pouco você vê os partidos das oposições entrando lá no STF, que isso é um absurdo. Que as distribuidoras vão perder vários empregos, sendo elas as maiores atravessadoras. Por isso que o preço do álcool sobe muito. E detalhe, hein? Em época política são uma das maiores doadoras de dinheiro para essa turma que não pensa nem você e nem mim, apenas neles e nos amigos deles. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, o governo italiano editou um decreto que obriga todos os trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, a apresentarem o passaporte Covid-19 para comprovar que estão vacinados ou que tiveram a doença ou fizeram um teste negativo recentemente. A medida entra em vigor em meados do próximo mês, outubro. O governo está pronto para introduzir o passaporte sanitário. Estamos preparando uma medida obrigatória para o setor público e privado, foi o que declarou a ministra de Assuntos Regionais, Maria Stella Gelmini, à emissora de rádio pública, a RAI, Rádio 1, na Itália. Olha, a partir do dia 15 de outubro, o chamado Passaporte Verde será obrigatório em todos os locais de trabalho. Vamos lá, comentando esse assunto, será que no Brasil vai acontecer algo parecido? Já houve algum tipo de ensaio no estado de São Paulo, mas o presidente da República é claramente contra. Vamos lá, Adolfo Padilha, comentando esse assunto. A pandemia... É complicado falar isso, né? A Itália vai exigir passaporte de Covid para todos os trabalhadores. Eu acho que essa pressão, ela tem o lado sanitário da história? Tem. Mas se você for olhar a fundo, as vacinas são emergenciais, não é nada seguro de dizer que a vacina resolve o problema da pandemia. Muita gente não pegou o vírus por outros tipos de tratamento que o centro do poder insistia em dizer que não daria certo. Aí você começa a discutir até onde isso fere a liberdade de escolha das pessoas, né? Porque obrigar alguém a tomar alguma coisa que ele não acredita, obrigar alguém a tomar alguma coisa que ele não acredita porque tem provas de que isso não é 100% garantido, ultrapassa o direito do poder e fere seriamente o direito de liberdade de escolha. Olhando por esse ponto de vista. Se você perguntar para mim o que você acha, eu acho que todos devem tomar a vacina. Menos os adolescentes naquela situação que a gente já falou aqui. Mas eu acho que todos devem tomar a vacina. Todos os mais velhos devem tomar a vacina. As vacinas devidamente aprovadas nos seus órgãos, cada órgão do seu país, né? Eu acho que todo mundo deveria tomar. Eu tomei a vacina, todo mundo deve tomar. Mas todo mundo deve entender que ela não é a salvação da pátria do jeito que algumas pessoas tentam propagar. Tomou a vacina, acabou o problema, não.
O vírus está tendo, segundo ontem eu estava lendo uma matéria, o vírus está tendo, claro que a vacina ajudou muito, claro que todos os outros tipos de ações ajudaram muito, o conhecimento sobre a doença ajuda mais do que tudo, segundo essa matéria que eu estava lendo, e o vírus está passando pela transição dele, né? Saiu, contaminou, chegou no pico e agora está baixando. Então junta tudo isso mais a vacina, é óbvio que está caindo morte, é óbvio que está diminuindo o perigo que causou para toda a sociedade mundial. Mas quando você obriga alguém a tomar alguma coisa que ele não tem certeza que vai resolver o problema dele, é ferir seriamente a liberdade de escolha. Esse é o meu ponto de vista. É isso aí, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Entre Linhas. Bom final de semana para todo mundo. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação. Ou na próxima semana estamos de volta com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado, grande abraço, até o nosso próximo encontro.